Boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos. Obrigado pela presença de vocês aqui na nossa audiência pública sobre a melhoria da gestão pública na nossa Prefeitura de Nova Lima. A gente ainda está aguardando algumas pessoas acessarem o nosso sistema para poder participar. Eu queria antecipar um pouco com vocês aqui qual que é a dinâmica prevista para hoje. Essa é uma audiência pública realizada por liberalidade do poder público, para apresentação do modelo de gestão a ser implantado pela Prefeitura de Nova Lima. Esse processo não faz parte de uma exigência legal e nem de nenhuma determinação administrativa para que ele ocorra, e sim ele faz parte da nossa estratégia, do nosso compromisso de diálogo e transparência sobre as ações desenvolvidas pela Prefeitura. Essa reunião, a nossa previsão é que ela tenha uma duração de 1h30. Nós estamos começando aí com 5 minutos de atraso, então possivelmente a gente deve chegar até as 4h30, 4h35 com essa reunião. E gostaria de fazer um combinado com vocês que as perguntas elas sejam enviadas pelo chat da ferramenta e também pelo nosso e-mail, que é gestão.projetos@pnl.mg.gov.br. A partir do momento que as perguntas forem chegando, ao final das apresentações, a gente vai esclarecer, mas desde já eu queria deixar claro aqui também que em qualquer momento, qualquer dúvida que for ter sobre o processo, basta entrar em contato com a gente que a gente estará à disposição para esclarecer. Tá bem? Como que nós vamos trabalhar? Nós vamos ter uma apresentação inicial, nós vamos falar do contexto do cenário da gestão pública da Prefeitura de Nova Lima, quais são os objetivos a serem alcançados, e a implementação do modelo de gestão pública, a apresentação do programa Cidades Excelentes por parte do Instituto Áquila. Abriremos um espaço para esclarecimento de dúvidas, então faremos o encerramento da audiência. Está bem? Dando sequência, meu nome é Fernando Cláudio, eu sou gestor de projetos estratégicos da Prefeitura de Nova Lima. No ano passado eu tive a oportunidade também de contribuir durante a campanha do então vice-prefeito e candidato a prefeito, João Marcelo Diegues, nas eleições de 2020. Eu coordenei a elaboração do plano de governo. Eu acho importante a gente trazer a respeito algumas discussões sobre o plano de governo para a gente ter um melhor contexto do que nós vamos discutir aqui hoje. Nas eleições de 2020, a gente tinha como uma das estratégias, uma das ações adotadas, a gente trabalhar o plano de governo como algo diferenciado, algo que pudesse diferenciar o candidato João Marcelo naquela oportunidade. Então, todo o plano de governo ele foi feito a partir de participação popular. A gente coordenou uma série de reuniões com mais de 300 pessoas, tanto em grupo, em algumas delas individualizadas, onde que a gente buscava entender quais eram os anseios, quais eram as necessidades, quais eram os compromissos que eram necessários ser adotados durante esse plano de governo. Todo o processo ele foi feito com ampla divulgação. Logo que o plano de governo ficou pronto, a gente fez uma divulgação pelas redes sociais e também nas oportunidades que nós tivemos de reunião direcionadas com públicos específicos. A gente buscou entregar o plano de governo e falar bastante dele. E uma fala que era bem constante é que ele era um documento vivo. E o que isso quer dizer? É um documento que em qualquer momento a gente estava à disposição para poder atualizá-lo, adequá-lo, fazer as alterações que a gente consideraria que poderiam trazer ganhos para a sociedade. E é um plano que ele começou com 63 páginas, para que se possa ter ideia, e ao final da campanha a gente já está falando em torno de 90 páginas. E a gente costuma trazer que dentro das conversas a gente tem algumas questões que são bem específicas do plano de governo, que é interessante a gente usar como um exemplo, que é o caso de uma solicitação para melhoria do telhado da escola Ano Nascimento. Essa ação ela tinha como objetivo a gente agir de uma forma bem pontual, e eu trago aqui para ilustrar o que está sendo feito, porque além da gente fazer nesse formato de questões muito pontuais, a gente tinha algumas outras questões que são muito mais estruturadas, como, por exemplo, a elaboração do plano de recuperação socioeconômica, que há cerca de 3 semanas nós fizemos a apresentação aí para a cidade. E tudo que consta ali do plano de governo, ele passou a ser tratado como um compromisso de gestão. E naquele momento, quando eu fui convidado pelo João Marcelo para ser o gestor de projetos, o que me foi incumbido é que eu deveria ser o guardião do plano de governo
e fazer de tudo para que esse plano de governo ele fosse executado ao longo dos 4 anos da nossa gestão. E ainda falando um pouquinho do plano de governo, a gente trata ali como norteador de gestão o tripé da sustentabilidade. E o que a gente traz em cima disso? É um desafio que a gente coloca a todos os nossos gestores, secretários, diretores, servidores, servidoras públicas, de que todas as ações, por exemplo, que forem de ganho social, elas deverão trazer também com elas um olhar sobre os benefícios econômicos e ambientais. E assim por diante. Uma ação ambiental, ela da mesma forma, ela deve trazer ali também as questões sociais e econômicas junto com ela. Esse olhar, ele possibilita com que a gente adote soluções, adote medidas sustentáveis ao governo, gerando soluções que não vão nos causar problemas que precisarão ser resolvidos mais para frente. Além disso, nosso plano de governo ele trabalha com um pilar que é do diálogo, integração e inovação. Hoje aqui é um processo que está bem vinculado a esse primeiro pilar, que é o do diálogo, onde a gente traz essa proposta de conversar, apresentar a nossa ideia de modelo de gestão, colocar isso em discussão junto à sociedade, como forma por entender que a partir disso a gente tem uma melhor condição de trazer soluções mais inovadoras e que contemplem todos os anseios e necessidades dos grupos e das pessoas que moram em Nova Lima. Além disso, tem um outro pilar, que é de integração, onde que a gente passa a ter um olhar sobre a atuação das secretarias de forma integrada e também uma maior integração entre as iniciativas públicas e privadas dentro da cidade. Uma outra linha que a gente adota como pilar de gestão é a questão da inovação, não somente pelo viés tecnológico, mas também da gente se propor a fazer diferente. E o fazer diferente, ele traz como uma premissa ter um menor custo para a prefeitura e assim para cada um dos munícipes e além disso, ter uma entrega de maior qualidade. Dando um passo à frente sobre esse contexto, eu trago aqui para vocês algumas questões vinculadas, por exemplo, ao processo de pós-eleição, logo após o dia 15 de novembro. Eu tive a oportunidade de fazer parte também da equipe de transição, onde ali a gente começou a fazer uma solicitação de série de documentos da gestão que foi até 2020, para que a gente pudesse direcionar os esforços de maior urgência e emergência já no início do nosso trabalho em janeiro. E ali a gente já começou a ter algumas percepções que alguns documentos eles não eram tão facilmente disponibilizados, mostrando que havia uma necessidade de uma maior organização e um maior direcionamento quanto a isso. Em paralelo, como compromisso do plano de governo, a gente ainda em 2020 começou o plano de recuperação socioeconômica, e com isso a gente fez diversas reuniões com públicos específicos, como associação comercial, representantes de escolas particulares, e começamos ali a identificar quais seriam as principais ações, as ações prioritárias a serem desenvolvidas pelo município, para que a gente pudesse nos ajudar a recuperar, tanto do ponto de vista social quanto econômico, dentro de um contexto de pandemia, em que naquela época a gente já vivia e hoje a gente vive com uma intensidade ainda maior. Então, diante dessas informações, a gente foi tendo um melhor entendimento sobre o contexto de gestão da prefeitura. E qual que é esse contexto que ele é encontrado? A gente percebe que a gente tem alguns processos e fluxos obsoletos, morosos, não informatizados, que há uma necessidade da gente implantar uma melhoria em cima desses processos. Além disso, a gente vê uma necessidade da gente trabalhar com o maior conceito de planejamento estratégico e ritos de gestão. A gente não tem essa cultura de planejamento muito clara dentro da prefeitura, e se tem, são em algumas secretarias em específico. E a questão do rito de gestão também, e sendo o rito de gestão algo tão importante, porque facilita com que o gestor, aquela pessoa que pode tomar a decisão, seja ela o prefeito, um secretário, um diretor, ele tenha com ele as informações necessárias para ali definir qual que é o melhor caminho a ser seguido. E com essa falta de planejamento estratégico e desses ritos, a gente percebe uma necessidade da gente trabalhar com uma maior maturação em cima desses processos. E além disso, um planejamento orçamentário também consistente com o realizado. A gente tinha essa percepção e recentemente nós recebemos, inclusive, um documento do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, onde que é feita uma recomendação à Prefeitura de Nova Lima para que se aprimore o processo de planejamento, de forma que o orçamento represente da melhor forma possível as demandas sociais e as ações de governo.
evitando assim a necessidade de fazer ajustes orçamentários mediante a utilização de altos percentuais de suplementação. O que isso quer dizer? O Tribunal de Contas de Minas, a partir do momento que ele avaliou a nossa prestação de conta, ele identificou que o planejamento ele não estava tão alinhado quanto às questões de execução, de atuação do poder público e que ali era necessário que fosse feito um trabalho nesse sentido. Enfim, olhando agora para frente, o que a gente quer diante de um cenário como esse? A gente quer implementar um modelo de gestão que ele seja pautado no planejamento estratégico, tanto a curto quanto a médio e a longo prazo, com processos de governança interna bem estabelecidos, permitindo um melhor conhecimento do cenário para tomar de decisões e amplo envolvimento da sociedade. O que seria isso? Seria a gente colocar a Prefeitura de Nova Lima num outro patamar de gestão pública, permitindo que os ganhos eles não somente se concentrem dentro dessa gestão atual, mas sim elas deem continuidade ao longo do tempo, passando por muito mais do que os 4 anos deste governo do João Marcelo. E além disso, quando a gente fala dos processos de governança interna bem estabelecidos, é para que a gente possa ter ali uma oportunidade de implantar processos de melhoria contínua em cima desses trabalhos. E também com o amplo envolvimento da sociedade, entendendo que essa maior participação, essa maior abertura nos permite identificar mais rapidamente aonde que o poder público, onde que a prefeitura deve direcionar os seus esforços. A gente já iniciou um trabalho, dentro desse trabalho a gente pegou o plano de governo, que a princípio tinham 23 programas, e a gente definiu 8 eixos estratégicos a serem trabalhados, sendo eles excelência em gestão pública, educação para a formação da cidadã e do cidadão, promoção da saúde e bem-estar, ampliação e qualificação na atuação socioassistencial, ampliação e qualificação habitacional, integração regional e mobilidade urbana, diversificação econômica e geração de empregos e cidade sustentável. Todas as ações que a prefeitura vai realizar, elas de uma forma ou de outra, elas se encaixam dentro de um desses eixos estratégicos. Então, de uma maneira geral, o que tem ocorrido? A gente trabalha o plano de governo, dividido por pilares de gestão e os eixos que eu acabei de apresentar para vocês. O que seria isso? A gente pega todo o plano de governo, definindo ele dentro desses 8 eixos estratégicos, e a partir daquilo ali a gente passa a trabalhar cada ação a ser desenvolvida como um compromisso de gestão. Essas ações, elas podem ser dentro de uma modalidade de ações ver e agir, onde que o secretário e a sua equipe, muitas vezes, eles são as ações de rotina, eles tomam conhecimento de um problema, identificam o que precisa ser feito ali, eles já fazem as tratativas. Podem ser em cima de projetos estruturais, são aqueles que necessitam de uma maior entendimento do contexto, e ali você precisa ter uma equipe específica para desenvolver um projeto e resolver aquele problema. Aqui a gente pode citar, por exemplo, o caso da criação de núcleos habitacionais, que seria como que a gente pode aumentar o número de habitações disponíveis para a população de Nova Lima e como que a gente faria isso para que não fosse somente um núcleo habitacional isolado e ele ali tivesse um olhar da área de desenvolvimento social, também da área de desenvolvimento econômico, trabalho e renda, da mesma forma de cultura, esporte e lazer. E uma terceira linha que a gente qualifica essas ações a serem realizadas são as de processos críticos, que a gente fez uma determinação que o processo crítico é aquilo que ele surge fora do que está orçado, fora do que está planejado, num valor superior a R$ 100.000 e que demanda e que pode ocasionar um risco à vida, ou então que possa ser um grande impeditivo para que a gente cumpra qualquer um dos 8 eixos estratégicos. Sendo definido como um processo crítico, toda uma equipe, ou o que a gente chama de grupo técnico especializado, ele é montado para que esse processo crítico seja atendido e resolvido da forma mais rápida possível, para isso não causar nenhum impacto à cidade e também aos cofres públicos. Para cada uma dessas ações, a gente pensa nas metas, tem a definição de plano de ação para o cumprimento, trabalhamos com o cronograma e os marcos de entrega para isso, e ali a gente vai observando as oportunidades para estabelecer padrões e assim implantar um processo de melhoria contínua. E o grande objetivo é a gente ter uma excelência financeira e orçamentária. Nós estamos num momento bem propício até, inclusive, para essa discussão, onde que isso já tem sido discutido dentro da prefeitura, junto à Câmara de Vereadores e na cidade como um todo. E o grande ganho que a gente pretende ter é uma melhor utilização dos recursos financeiros da prefeitura.
Como que a gente vê esse passo a passo das ações? A gente pretende trabalhar com uma criação de identidade organizacional e governança. A gente traz aqui melhores práticas vindas do mundo corporativo, mas sem deixar de observar também as melhores práticas em poder público. Então, a gente vai trabalhar para a criação de missão, visão e valores dentro da prefeitura, a definição de estratégias de disciplina, com a implantação de ritos de gestão para melhoria dos processos. Para cada passo que a gente vai dar, a gente vai verificar o que foi feito, como que a gente pode fazer isso de uma melhor forma, quais são os ganhos, quais são as necessidades de melhoria. Tangibilização do plano de governo, com desdobramento em compromissos de gestão, projetos e metas com referenciais locais e globais. Essa é uma outra ação que a gente achou bem interessante. A gente tem um referencial das ações desenvolvidas dentro da Prefeitura de Nova Lima, com um comparativo com outras cidades no Brasil. Então, a gente vai usar um indicador que já nos permite fazer esse trabalho. Um pouco mais para frente, o Instituto Aquila vai apresentar para vocês esse indicador. E além de trabalhar com esse que dessa visão local, quando eu digo local, dentro de um contexto do Brasil, a gente vai trabalhar também tendo como referencial os objetivos do milênio da ONU, sendo esse um indicador global para que a gente possa identificar se aquilo que a gente está fazendo, se de fato está gerando o resultado que a gente espera. Para a gente conseguir ter toda essa gestão, a gente não pode trabalhar com um acompanhamento por meio de papel e caneta, nem mesmo com uma tabela em Excel. Então, é necessário a gente ter um sistema específico de gestão que nos permita fazer esse acompanhamento também. Um pouco mais para frente, ele vai ser apresentado. Agora, tudo isso, e a gente entende que esse é um grande ganho desse projeto que a gente está desenvolvendo, existe a linha de qualificação dos servidores. Por que isso é tão importante? Porque a gente entende que a partir do momento que a gente qualifica o nosso servidor e ele passa a ter um entendimento sobre esses processos de gestão, a prefeitura se torna menos dependente da contratação de consultorias para a realização de um trabalho como esse, e os ganhos de qualquer ação a ser realizada, elas passam a ser ganhos sustentáveis ao longo do tempo, para muito mais que os 4 anos. As servidoras e os servidores concursados que nós temos dentro da prefeitura, eles já estavam aqui antes da nossa gestão assumir, e eles estarão aqui a partir do momento que a nossa gestão passará a não estar mais aqui dentro da prefeitura. Então, é essencial esse trabalho de qualificação, e essa foi uma visão que a gente trouxe que seria necessário para esse plano também, que nos traria uma maior autonomia com o tempo para poder tocar esse processo. E com isso, o parceiro que a gente buscou foi o Instituto Aquila, que é uma consultoria global e com uma atuação e com uma sede aqui mesmo no nosso município, em Nova Lima. Isso nos deixa muito felizes, e que tem uma experiência na implantação de modelos de gestão pública e privada. Isso para a gente foi uma questão muito importante, porque, como dito anteriormente, os nossos referenciais eles não estão somente nas gestões de prefeituras, de governos do estado, onde o Aquila tem experiência, mas também em empresas, que para a gente isso é muito interessante, é buscar de fato fazer diferente, fazer melhor para a prefeitura. O Instituto Aquila tem uma metodologia própria para acompanhamento dos indicadores e está alinhado com o plano de governo, então isso já facilita bastante esse trabalho que a gente vai desenvolver. Eles colocaram também uma oferta de sessão do sistema de gestão deles, que é de fácil navegabilidade, que vai permitir com que todas as pessoas, todos os servidores e servidoras possam utilizar e se apropriar. É um sistema que não é um sistema que dá trabalho, mas sim um sistema que sustenta e que permite uma melhor realização do trabalho, direcionando aonde que é necessário você despender maior energia e com um menor prazo. Isso facilita bastante. Além disso, a expertise na qualificação e gestão. Para aquela ideia da qualificação dos servidores e servidoras, isso vai ser essencial para a gente. O que nós vamos ter como próximos passos? Nós vamos iniciar a implantação desse modelo de gestão. Hoje é uma apresentação sobre o modelo, para que a gente possa ter aqui uma discussão e com a possibilidade, inclusive, de sugestões de melhorias, ou então até mesmo de um outro olhar sobre outras possibilidades de trabalho. Nós iremos elaborar um portal da transparência, junto com um observatório, que já é uma ferramenta desenvolvida pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e que a nossa ideia é trazer outras informações para ela, assim qualquer pessoa, seja ela de Nova Lima ou fora de Nova Lima, que tem interesse em ter informações sobre o município, ela possa acessar mais facilmente as informações. E um outro passo é definir a agenda de atualização do cumprimento desses compromissos de gestão com públicos específicos. Hoje nós estamos fazendo aqui essa audiência pública, ela não tem um público específico, ela foi amplamente divulgada para todas as pessoas que têm interesse em participar. Mas posteriormente nós teremos conversas, por exemplo, com a Câmara de Vereadores, com a Associação Comercial, com o Ministério Público,
com representantes das indústrias, e assim podendo detalhar o plano, enxergando também isso como um processo de melhoria do plano, e ali a gente combinando alguns prazos sobre os quais a gente vai prestar informação com uma maior profundidade ou não, a depender da necessidade desse público. Eu fecho aqui a minha parte da apresentação e eu gostaria de chamar o Afonso, do Instituto Aquila, para dar continuidade e apresentar para a gente o programa Cidades Excelentes. Boa tarde, Fernando. Boa tarde a todos. Eu peço só um minuto só para eu compartilhar aqui a parte do Instituto Aquila. Só um minutinho, por favor. Estão todos visualizando a apresentação? Fernando, se puder responder, porque eu não estou... A partir de agora... Estamos visualizando. Cidades Excelentes, Nova Lima, MG. Perfeito. Então, mais uma vez, boa tarde a todos os participantes aqui dessa audiência pública. Em nome do Instituto Aquila, eu, Afonso Vale, consultor sócio, que tenho experiência e atuação na área pública, agradeço a todos, destaco a importância desse momento colaborativo, desse amplo debate, né, que, de uma forma muito transparente, envolvemos a todos os senhores e senhoras aqui presentes, né? Então, em nome do Instituto Aquila, eu farei essa apresentação para vocês, em ordem de 30 minutos, mais ou menos. Qual que é o nosso objetivo? Apresentar, primeiramente, o programa Cidades Excelentes, do Instituto Aquila. Depois, como que esse programa já se aplica, né, no projeto para a Prefeitura de Nova Lima. E, por fim, não menos importante, apresentar um pouco de quem somos, quais são os nossos números, qual a nossa experiência e de que forma temos agregado valor para os nossos parceiros. Bom, rapidamente falando aqui do programa Cidades Excelentes, não podemos nos furtar de fazer um resgate histórico, né, que comprova, né, os nossos 20 anos de atuação na área pública, né? Começamos lá atrás com o município de Uberlândia, né? A partir do ano de 2011, iniciamos estudos mais específicos com relação a índices, indicadores municipais, após a nossa ampliação da carteira na área pública. Em 2016, né, esses estudos evoluíram, nós passamos a ter aí 100% dos municípios brasileiros, 5.570 municípios mapeados e categorizados, levando a tese do Big Data, né, essa evolução tecnológica e das informações públicas prestadas por meio dos portais de transparência, né, ou seja, conseguimos aproveitar esse momento para fazer a nossa própria categorização. Em 2018, né, lançamos oficialmente o IGMA, que é o Índice de Gestão Municipal Aquila, em parceria com a TV Bandeirantes de Comunicação. Né, hoje nós temos esse portal aberto a todos, né, para que possa fazer as consultas. E, nesse ano de 2021, estamos lançando, agora de uma forma estruturada, né, as nossas teses de desenvolvimento de cidade de excelência, que perpassam, né, por toda essa experiência que nós implementamos até então. Feita essa apresentação, né, essas teses aí, especialmente voltadas para cidades excelentes, nós já temos uma vasta atuação em diversas prefeituras, temos mais de 650 atestados públicos e privados, enfim, parcerias aí em todos os entes públicos, né, municipal, estadual, enfim. Falando agora especialmente do nosso programa, né, que está contido nessa bibliografia, gostaria até de apresentar o Leonardo, que é um dos autores dessa nossa tese. Como que nós aplicamos a tese de cidades excelentes nos nossos municípios parceiros? A gente parte da ambição do chefe do executivo municipal, né, o que ele pretende de como desenvolver aquele município, né, faz uma correlação com as estratégias daquela implementação de curto, médio e longo prazo. Para isso, a gente precisa lançar mão dos compromissos de gestão, que são os desafios a serem pactuados, né, com o primeiro escalão da prefeitura até os times operacionais. E aí vem, né, a nossa grande contribuição
né, que é fazer a correlação desses desafios, né, com os indicadores técnicos que hoje o Aquila monitora a partir do IGNO, né, os 5.570 municípios, né, para exatamente verificar o quê? Se a ambição do chefe do executivo, sob o ponto de vista técnico, de melhoria estrutural, com referência de indicadores públicos, né, estão aderentes, estão correlacionados de forma adequada. Para isso, sim, lançar mão das ações que trazem resultados, que são ações Vereagir, planos de ação, projetos estruturais, processos críticos, né, que vão ser construídos, né, por meio dos compromissos de gestão e depois formar justamente os servidores públicos, né, que estarão diretamente ligados para que isso seja incorporado na prefeitura, se torne um legado daquele município e caminhemos sempre seguindo o desenvolvimento das cidades excelentes. Entrando um pouquinho no detalhe, né, quando a gente fala de ambição, todo prefeito que assume as chaves da cidade que ele foi eleito, minimamente ele tem que entregar o município melhor do que recebeu, né? A gente parte desse pressuposto. Ele tem que promover o desenvolvimento do município e melhorar a qualidade de vida da população. Só que ele só tem 48 meses para fazer isso, portanto, necessita de estratégias para poder implementar. Quando a gente fala de um plano estratégico, né, a gente traduz isso de uma forma muito objetiva e muito direcionada, né? Se o prefeito conseguir traduzir para o seu time técnico o que será feito em 2021, 22, 23 e 24, o porquê e o como, né, e isso ficar claro e alinhado sobre as metas que serão desafiadas para cada servidor, né, nós entendemos, né, que as chances dele implementar a sua ambição traduzida no seu plano de governo aumenta bastante. Dessa forma, por que a gente diz isso? Porque as estatísticas de uma outra bibliografia base do Aquila, que são os 8 passos da excelência, né, diz, né, nesse histórico todo que nós já percorremos na área pública, que 90% das estratégias falham exatamente em função da baixa implementação. Na ordem de 60% a 63% dos servidores não sabem onde a prefeitura quer chegar e o porquê. Ou seja, isso não chega até os times operacionais. 5% dos secretários entendem o seu papel na estratégia da prefeitura, mas somente 3% acreditam nessas estratégias, né? E, se isso não for bem construído e bem estruturado no primeiro ano, né, nós temos estatísticas que comprovam que quase ou mais de 80% das estratégias fracassam nesse primeiro ano. Por essa razão, nós temos que ser muito estruturados e muito focados, né, nesse trabalho de planejamento, de desdobramento dos compromissos de gestão em toda a estrutura da prefeitura. Então, a gente traz de forma ilustrativa, né, um trabalho que a gente recomenda e que a gente vem fazendo nessas prefeituras parceiras, que é o quê? Entender o plano de governo do prefeito, né, fazer as correlações que eu vou explicar aqui, né, com os nossos indicadores próprios, né, do Índice de Gestão Municipal Aquila, né, mas de tal forma que ele desça de forma, por meio de uma análise científica, baseadas em indicadores técnicos, correlacionadas com a estratégia daquele chefe do executivo, para que possa, de fato, acontecer a tempo e modo combinado. Para isso, voltamos a utilizar, uma vez feita essa metodologia de desdobramento e correlação, né, do primeiro escalão até os times operacionais, que essa que é a grande valia, né, essa estruturação de curto, médio e longo prazo. Uma vez isso feito, aí nós vamos utilizar ferramentas que o Aquila também dispõe, né, que é para facilitar o controle, né, e o acompanhamento dos indicadores de cada secretário, de cada equipe, da própria prefeitura, né, por meio de um sistema que é uma ferramenta que atualmente a gente já vem implementando nas secretarias, mas que há 20 anos atrás, quando a gente começou na nossa primeira prefeitura, a gente fazia isso né, no papel, numa planilha, enfim. O que eu quero dizer? Nós estamos usando uma ferramenta agora para implementar de forma mais assertiva e ágil a metodologia
que nós temos tanta experiência. Então, né, o que o prefeito, os secretários e os times operacionais terão em mãos, né, depois dessa estruturação dos compromissos de gestão, são os seus indicadores, as suas entregas, os seus compromissos perante, né, as suas lideranças. Né? E aonde que isso vai impactar? Né? A execução desses compromissos impactam justamente nos pilares estruturais que nós entendemos, né, ao longo desses 20 anos aí de trabalho, que promovem, né, a excelência de uma cidade. Que, primeiro, é o pilar de eficiência fiscal e transparência, né, ou seja, como vamos gerir os nossos recursos, como estamos sendo eficientes na nossa arrecadação e na qualidade do nosso gasto, para a gente poder investir em educação, saúde e bem-estar, que tem os mínimos de 40%, né, de destinação do orçamento, também infraestrutura e mobilidade, e uma vez isso sendo implementado de forma adequada, por meio do monitoramento desses indicadores, promover o desenvolvimento socioeconômico e ordem pública, que vai retroalimentar esse sistema, né? Observando também pilares secundários em função da característica individual de cada município. Né? E é exatamente esses pilares que o IGMA monitora, né, e faz com que essa avaliação seja estruturada, voltada para as melhorias estruturais do município. Né? Então, estão contidos nesses 5 pilares que nós já comentamos, os 39 indicadores públicos, né, que permite monitorarmos todos os municípios, utilizarmos somente fontes públicas e com um único objetivo, né, ser uma bússola para o município identificar boas práticas e as frentes que ele deva priorizar, ou seja, liberando energias para focar naquilo que vai trazer melhorias estruturais. Apenas um comentário, né, nós, desde que fizemos o lançamento do IGMA, né, nós recebemos esse ano esse reconhecimento do Banco Interamericano de Desenvolvimento, né, que reconheceu o IGMA como uma bússola orientativa, né, de apoio para o desenvolvimento dos municípios. Né? Não vou entrar em pormenores, mas só para dizer que, dentro de cada pilar estrutural, né, nós avaliamos diversos indicadores estruturais, né, que fará com que a gente faça a devida correlação desses indicadores técnicos ao confrontar com o plano de governo antes de lançar os desafios dos compromissos de gestão. Bom, esses 39 indicadores, né, o que nós fizemos? Nós criamos um algoritmo, né, que deixa todos, né, no mesmo padrão de avaliação, porque cada um tem uma periodicidade, tem um parâmetro, né, e isso dificulta muito, embora esse dado esteja disponível, isso não se traduz numa informação gerencial para a tomada de decisões de uma forma tão ampla. Então, é justamente isso que o IGMA traz e faz com que a gente compare todas as cidades. E também possamos fazer, né, trabalhos de inteligência artificial, de antecipação até de projeções de alguns indicadores para que sejam medidos. Lembrando que os 5 pilares do IGMA, bem como os nossos 39 indicadores, estão diretamente correlacionados com todos os pilares da ODS, né? Isso consta, inclusive, aqui no nosso material, no nosso livro, né? Essa correlação, para que tenhamos, né, indicadores próprios, né, referendados e correlacionados diretamente, automaticamente, com os pilares indicados pelos objetivos do milênio. Né? Apenas uma observação. Então, está aí o nosso portal, né, que a gente monitora todos os municípios. Aqui traz os indicadores da média Brasil, né? Podem digitar aí o site, né, tirar uma foto do QR Code, que é o que a gente faz. Então, o nosso conceito é esse. Uma vez desdobrado, né, e feita essa correlação, aí sim agora estaremos aptos para lançarem os desafios para cada servidor, para cada secretário, e definir, né, por meio dessa matriz estratégica, né, o que vai ser uma ação Ver e Agir, o que vai ser um projeto estrutural,
o que vai ser um plano de ação, e aquilo que não tiver correlação com a estratégia daquele governo, liberar as energias para que a gente foque naquilo que a gente tem que fazer. Né? Os projetos estruturais serão construídos para que a gente possa buscar, né, ter condições de captar recursos externos, fazer um devido monitoramento e prestar contas para o município. E, como eu disse, né, precisamos formar os servidores, né, no caso aqui da Prefeitura de Nova Lima, formar assessores de gestão, né, que estarão contidos em cada uma das secretarias da administração indireta e dos órgãos da indireta, para que, de forma complementar à estrutura de projetos estratégicos, conduzidas aqui pelo senhor Fernando Cláudio, né, possa executar, né, e deixar esse legado como um novo padrão de cultura de gestão, tanto ambicionado, né, pelo governo do nosso prefeito João Marcelo. Né? Bom, vamos mostrar agora a aplicação prática. O que o IGMA nos traz? Né? Hoje, dos 5.570 municípios, Nova Lima, né, a posição geral está em 796. Quando a gente vai desdobrando, são algumas referências. No Sudeste, das 1.668 cidades, Nova Lima hoje está na posição número 335. Em Minas Gerais, nos 853, está em 80. Da mesorregião metropolitana de Belo Horizonte, da 105 em sexta, e da micro em segundo. Né? Essa é uma forma da gente fazer essa verificação. A outra é o desdobramento dessa nota, né, que é uma nota boa, né, do IGMA consolidado, mas quando a gente desdobra, a gente vê essas distorções entre alguns pilares que estão mais desenvolvidos e outros com mais oportunidades de desenvolvimento. Né? Esse já é a primeira fotografia, antes mesmo de entender o contexto aqui do município de Nova Lima, do que, em tese, o que seriam algumas prioridades a serem atacadas ou não. Mas aonde que está a grande correlação? Quando a gente vai desdobrando isso. Né? Exemplo, nós pegamos o plano de governo do João Marcelo, que é um documento público, né, e fizemos já essa primeira correlação, né, da quantidade de compromissos de gestão, né, por pilar. Então, observem, né, eficiência fiscal que se destaca, né, tem 29 compromissos de gestão já definidos, que precisam ser correlacionados antes de lançar o plano de metas para cada time operacional. Da mesma forma, desenvolvimento socioeconômico e ordem pública, infraestrutura, saúde e bem-estar e educação. Como é que faremos isso? Faremos quando vamos comparar, né, os indicadores técnicos com municípios que são comparáveis. Né? Por quê? Quando nós olhamos para Nova Lima e identificamos características comuns em outros municípios, né, a nossa ideia é o quê? É identificar boas práticas para rapidamente implementar essas boas práticas aqui para Nova Lima. Então, qual foi o estudo que automaticamente o IGMA já fez? Né? Nós lançamos algumas variáveis aqui de população semelhante, PIB per capita semelhante e vocação econômica, no caso, vocação econômica de extração mineral, né? E avaliamos 10 municípios que contêm características comparáveis à de Nova Lima. Então, essa é uma outra maneira que a gente segue, né, a nossa metodologia de comparação. Desses 10 municípios, né, Nova Lima se encontra ali, de uma maneira geral, na 4ª colocação. Quando vamos desdobrando por pilar, nós vamos identificando o seguinte: o pilar que ela mais se destaca ou que ela menos se destaca, não necessariamente, quando a gente desdobra naqueles 39 indicadores, não significa que não há nada que possa melhorar, né? ou de uma maneira oposta, que tudo está ruim. Né? Falando especificamente de eficiência fiscal, inicialmente a gente falaria, olha, né, ela é melhor colocada nesses 10 municípios, né, então talvez não seria o foco. Mas quando a gente desdobra, por exemplo, autonomia fiscal, né, ela se mantém aí na primeira colocação, percentual de endividamento tem o menor percentual comparado com as outras cidades, mas quando a gente pega alguns daqueles indicadores, como exemplo, capacidade de investimento, ela está na 2ª posição, sendo o melhor resultado, né, a cidade de Canaã dos Carajás. Né? Investimento per capita, veja, ela tem uma eficiência fiscal muito boa. Né?
Mas dentre esses municípios, né, o investimento per capita de Nova Lima está à quinta posição. Então, aqui são algumas referências que vamos comparar com as ações contidas no plano de governo para a gente focar naquilo que devemos focar, né? O segundo exemplo, pilar educação. Dos 10 municípios, né, Nova Lima tem uma nota satisfatória, 61,96 dos critérios do IGNO, mas dentro desses 10 municípios encontra-se em oitavo, né? E ao desdobrar, por exemplo, ela tem a melhor taxa de analfabetismo, né? Mas quando a gente pega expectativas de anos de estudos, ela está em quarto, sendo que Votuporanga, do interior de São Paulo, né, se destaca com 1,4 pontos percentuais acima. O que isso quer dizer? Bem como distorção de idade séria, né? Arcos, né, uma outra cidade mineira, ela está em primeiro. Então, aqui já vai apontando algumas boas práticas, apontando o esforço que deve ser tratado de forma específica para que a gente balize as ações a serem trabalhadas de curto, médio e longo prazo, né? Da mesma forma, exemplo, acesso à educação infantil, creches. É a quarta desses municípios, né? E da mesma forma a gente vai percorrendo. Exemplo, saúde. Nova Lima está na quarta posição geral, né? Ela tem o melhor indicador comparativo de expectativa de vida ao nascer, mas é o quinto em termos de mortalidade infantil, sendo que Itabirito aqui do lado, o primeiro, né? O que Itabirito está fazendo que a gente não pode implementar aqui em Nova Lima? Proporção de internações sensíveis à atenção básica, né? É o segundo lugar, da mesma forma no Votuporanga. Cobertura da estratégia da saúde da família, quarto lugar. Ou seja, aqui aponta que 9,1% da população novalimense não está assistida por esse importante programa, né? E que, lembrando também, né, quanto mais aderência tivermos, né, repasse de recursos também ocorre, né? Infraestrutura, né? Esse é o pilar que Nova Lima tem mais oportunidade de desenvolvimento. Observe, deslocamento casa-trabalho de 1 hora, é o 9º. Serviços coletivos urbanos, né, é o 8º. Condições habitacionais, é o 7º. Arcos é a nossa referência. Infraestrutura urbana é o 6º, né, também com uma diferença elevada. Por último, desenvolvimento socioeconômico, né, ela se encontra nesse 6º lugar, trazendo grandes números, né, é o 10º em termos do índice de renda familiar per capita, mostra essa distorção entre ricos e pobres. Jovens que completaram o ensino médio, observem, né, 45,7% é o 4º lugar. Percentual de pobres da população, né, aí reduz um pouco, e uma renda domiciliar per capita sendo a melhor desse grupo de municípios comparáveis, né? Então, aqui são alguns exemplos, né, de que, antes mesmo de iniciar qualquer trabalho ou fazer qualquer análise dos indicadores de Nova Lima, nós já partimos, né, de uma fotografia, né, e com proposições de municípios comparáveis para que a gente possa balizar bem os nossos compromissos de gestão. Bom, em termos de plano de trabalho, o que já foi discutido, né, com a área de gestão de projetos estratégicos? Mediante esse diagnóstico, né, que a gente consegue fazer de todos os municípios, né, trabalhar, né, de uma forma muito intensa, né, os compromissos de gestão em 12 primeiros meses de trabalho, que é justamente o quê? Garantir essa correlação, esse desdobramento, né, e o lançamento dos desafios de curto, médio e longo prazo para todo o secretariado e times operacionais da secretaria. E depois garantir um monitoramento assistido, com todas as ferramentas que nós já temos, para que isso seja incorporado pela Prefeitura de Nova Lima. Em paralelo, no segundo semestre, implementar o programa de formação de servidores e, desde o primeiro minuto de jogo, né, uma estrutura forte de disciplina, de acompanhamento e rituais de gestão, né, consubstanciados em fatos e dados e indicadores que vão ser monitorados do início ao fim, né, conduzido por essa sala de gestão que estará à frente aí, a equipe do senhor Fernando Cláudio, né, garantindo uma passagem de
bastão para que essa equipe, né, implemente isso, né, de uma forma mais rápida e mais intensa, seguindo a metodologia de quem já implementou em diversos outros municípios, né, para que depois, né, siga cumprindo de fato, né, o plano de governo que o João Marcelo muito bem estruturou. Então é justamente esse contexto. Já há um plano de governo, já há um modelo de gestão, existem já 8 eixos estratégicos, né, mas recomendamos que se faça essa correlação com os indicadores técnicos, né, que nós monitoramos, que é o IGMA, né, a gente consegue monitorar, observar também o quão distante ou o quão próximo, né, a performance atual de cada pilar, de cada indicador, está com as ODS, né, o objetivo de Milênio, sendo um double check, né, para dizer o seguinte, né, essas ações pactuadas, né, estão aderentes, né, com 2 indicadores, né, com 2 metodologias. Uma metodologia nacional, que é a do ACLA, e outra referendada com uma metodologia internacional, que é da ONU. Porque aí sim, de fato, a gente aplica a gestão, a gente faça a gestão acontecer, que é esse monitoramento, né, do desdobramento dos compromissos de gestão, dos rituais de gestão, né, e uma ferramenta de fácil acesso, né, que permita esse trabalho. Então, o que a gente vai trazer? Essa correlação, esse monitoramento, mas sugerimos também mais uma ação que eu vou explicar para vocês, que é quando a gente faz isso tudo se correlacionar. Nós temos indicadores, nós temos um plano de governo, né, mas precisamos entender também como que está a maturidade de gestão da prefeitura e de cada secretaria, né? Para quê? É o que falta para a gente lançar aquele desafio, né, de forma bem adequada com a estrutura de gestão de cada secretaria, né? Por quê? A prefeitura de Nova Lima, né, tem uma maturidade de gestão, mas da mesma forma como os indicadores do IGMA, né, eles não seguem todos estabilizados, cada secretaria, uma pode estar, pode ter uma estrutura de gestão um pouco mais madura ou menos madura. Então é importante fazer esse diagnóstico, que a gente utiliza a metodologia contida nos 8 passos da excelência do ACLA, que a gente avalia pessoas, processos e tecnologia, para ver, né, o quão robusto ou não, ao longo do tempo, curto, médio e longo prazo, nós vamos lançar aquele desafio. Para aí sim desdobrar os compromissos, né, iniciar o sistema de acompanhamento, formar, né, essa capilaridade de assessores de gestão em cada uma das secretarias, estamos lançando aqui pelo menos 30 servidores capacitados, né, em cada secretaria, para ser um braço avançado, né, dessa estrutura de implementação do plano de governo, e, desde o primeiro minuto de jogo, com muita disciplina, né, estruturar os rituais mensais de gestão, para que a gente possa fazer a passagem de bastão. Então, são 12 meses de trabalhos, pelo menos 8 meses de monitoramento assistido, né, ou seja, depois dessa correlação que nós vamos fazer, e 2 meses de passagem de bastão para a equipe de projetos estratégicos, né? Então, essa é a forma aplicada, né, que após debates técnicos, né, com os técnicos aí da Prefeitura de Nova Lima, né, construímos a 4 mãos esse plano de trabalho. E, por fim, né, gostaria de apresentar de forma mais detalhada, da mesma forma como fizemos com a nossa metodologia e com a aplicação para Nova Lima, né, do porquê do ACLA, quem somos, né? Para a gente é sempre um privilégio falar um pouquinho de nós, para que cada um dos senhores aí tenha um conhecimento, né, dessa empresa, né, que com muito orgulho dizemos que somos uma empresa global, uma empresa mineira e especialmente com sede aqui em Nova Lima. Então, atualmente, né, aqui está até um pouco desatualizado, né, são 21 países atendidos, nós fechamos um contrato agora com a Dinamarca, né, Fernanda? Né, nesse último mês, são 21 países atendidos, mais de 640 clientes, né, temos aí atualmente quase 1.700 projetos executados. Esse time que está aqui, que fica em Nova Lima, mas no fundo está espalhado no Brasil e no mundo afora, somos 500 profissionais, né? A nossa sede é aqui em Nova Lima,
temos base em São Paulo e em Manaus, um escritório em Cali, né? Um escritório no Porto, em Portugal, um escritório também em Sydney, na Austrália, e temos 3 centros de estudos, um em Boston, um em Londres, um em Zurique, né? Que a gente vai lançando e debatendo as teses de gestão pública e de gestão privada, né, de uma maneira global, embora a nossa aplicação seja sempre local, né? Todos os livros, todos os conhecimentos que nós geramos, né, fazemos questão de materializá-los, né? Está aqui a biblioteca do Aquila, da editora do Aquila, né? Como estamos trazendo aqui de primeira mão, que lançamos, né, nessa semana, o Cidades Excelentes. Nós temos aí processos, análise financeira, a nossa base, que são 8 passos da excelência, em português e inglês, a frente de excelência comercial, formação de gestores, que esse, né, um sucesso danado que nós temos, ele já tem uma edição em português, inglês e espanhol, e por aí vai, né? Então, essa é a nossa bibliografia. Todo projeto nosso, né, ele tem que ser entregue algum atestado de capacidade técnica, eu já falei isso lá na frente, somos mais de 650 atestados. Essas são as nossas referências, respeitamos a experiência, somos liderados pelo nosso presidente e professor Raimundo Godoy, com apoio, né, dos professores Carlos Botrel e Érico Barros, né, que tem mais de 40 anos de experiência de gestão público-privada. Desse time todo que nós falamos, né, 100 profissionais com mais de 15 anos de experiência, né, conjugando aí diversas trajetórias acadêmicas importantes e complementares, né? Nós estamos trazendo para esse projeto essas 3 metodologias próprias, né? O desenvolvimento das cidades excelentes, baseada nos 8 passos da excelência e no programa de formação de gestores, trazendo 2 sistemas próprios, né? O IGMA, que é essa nossa plataforma aberta, reconhecida pelo BID como uma grande referência, uma bússola, né, de referência para os municípios, e o nosso sistema, né, que na realidade é uma ferramenta que está aqui para auxiliar, né, a implementação da nossa metodologia, né, e fazer com que todo esse planejamento, né, todo esse arcabouço metodológico que está sendo aplicado, né, não tenhamos nenhuma restrições tecnológicas, né, na sua execução, né? Aqui, como método de trabalho, né, nós não temos nenhum produto de prateleira, né, nós temos bibliografia, né, mas desenhamos a 4 mãos os nossos projetos. Isso aqui é um exemplo de um plano de voo, de um plano de trabalho, que eu já apresentei, qual que nós definimos aqui para Nova Lima, né? Todo o projeto nosso perpassa por uma governança muito firme. Esse é um projeto do prefeito, né, e seus convidados. O Aquila trabalha com um modelo de governança muito focado, simples, né, mas que dá o suporte, a governança máxima do projeto, que é o prefeito, né, com 2 personagens fundamentais. Um é o líder do projeto, que vai garantir que esse projeto, esse plano de trabalho que apresentei, aconteça a tempo e modo combinado, né? Ele vai estar empoderado pelo prefeito, né, garantindo que todas as informações necessárias para o projeto sejam disponibilizadas, bem como as agendas, e, por outro lado, o prefeito, né, terá como base um árbitro do projeto, que é uma figura, né, que vai acompanhar e vai auferir todos os ganhos, todas as entregas, tudo aquilo que foi pactuado, né, ao final de cada mês, para quê? Né, para dar garantia, tranquilidade e robustecer o processo para o prefeito, para dizer o seguinte: prefeito, não acompanho diariamente esse projeto, mas aquilo que foi pactuado foi ou não foi entregue. Se foi entregue, o Aquila, né, estará apto, né, a emitir a fatura correspondente àquele mês de trabalho combinado. Se não for homologado por esse árbitro, né, é por conta e risco do Aquila. Se nós não entregamos, nós não emitimos a nossa fatura, e dessa forma a gente garante o quê? Uma governança, né, irrestrita desse projeto. Por quê? A prefeitura ela quer resultado, o Aquila quer entregar resultado, né, e uma vez isso acontecendo,
ele quer receber por aquilo que ele trabalhou. Dessa forma, a gente garante essa governança focada em entregas e em resultados, de uma maneira simples, porém bem estruturada para a gente poder avançar. A parte de baixo é como que isso acontece dentro da prefeitura. Todo projeto nosso tem uma coordenação e uma equipe operacional, que junto da equipe da prefeitura implementa, aí voltando aos 8 passos da excelência, que 80% das estratégias não são implementadas no primeiro ano, a importância da implementação. Então, a gente tem um time que trabalha lado a lado, aliás, é um time só, equipe prefeitura, equipe ACLA, para garantir essas entregas. Porque se não tiver entrega, não tem resultado para a prefeitura, não tem como a ACLA emitir a sua fatura. Então, isso faz parte do nosso modelo de governança e que ele é garantido nesses momentos nobres de cada projeto, que são os encontros mensais, que são os rituais de gestão. Todos os meses, do primeiro mês ao último, haverá o ritual de gestão com o prefeito, os secretariados, o líder, o árbitro do projeto e a equipe do ACLA avaliando o resultado, não só do projeto, dos compromissos de gestão, o que está acontecendo, o que não está, também das entregas do nosso projeto. Isso é um calendário fixado no primeiro dia de trabalho, e com a presença irrestrita do líder da governança, que no caso é o prefeito e seus convidados. Queremos também destacar um ponto, que como nós trabalhamos por entregas e por resultados, o ACLA ele tem que ser considerado como um investimento para a prefeitura ou um investimento para os seus parceiros. Porque se não trouxer resultado, se não melhorar as eficiências, se não tiver um resultado financeiro lá atrás, aplicando metodologia de gestão, definindo compromissos de gestão, formando os servidores, tudo tem que ter, além das melhorias estruturais, um retorno sobre aquele capital que está sendo investido. Então, com base nos atestados de capacidade técnica do ACLA, nós temos comprovações dessa relação retorno sobre investimento, que no caso, aqui para Nova Lima, contratualmente, isso já foi discutido, a nossa meta é de entregar 20 milhões ao final de 12 meses, tendo essa relação de, para cada real investido do ACLA, a prefeitura terá um retorno de pelo menos R$ 22,00, a gente atingindo minimamente esse resultado. Enfim, essa é a nossa apresentação, espero ter contribuído no esclarecimento público do que é a metodologia do ACLA, como que ela se aplica para o município de Nova Lima, após alguns debates, e deixar de forma bem transparente quem somos, e quaisquer dúvidas que, eventualmente, todos os senhores e senhoras tenham nesse momento, peço que coloquem aqui para a gente por meio do chat ou do e-mail que o Fernando já passou para vocês. E, por fim, gostaria só de ressaltar uma coisa. Essa audiência está sendo gravada, será disponibilizada no YouTube da Prefeitura e, a partir da data de hoje, 9 de abril, eventuais perguntas, eventuais esclarecimentos que se façam necessários não precisam ser necessariamente colocados agora, A gente vai abrir 5 dias úteis, ou seja, de segunda até o final da próxima sexta-feira. Quem tiver dúvida, que eventualmente não seja sanada neste momento, que nós estamos à disposição, por favor, as coloquem por meio do e-mail divulgado lá da equipe do Fernando Cláudio, que nós vamos respondendo ao longo do tempo e até o final da sexta-feira que vem estaremos aí à disposição para responder qualquer dúvida que venha eventualmente necessitar de uma resposta. Bom, Fernando, da nossa parte era essa, Estamos aqui à sua disposição e à disposição de todos os participantes aqui dessa audiência pública. Passo a palavra para você. Obrigado a todos.
Afonso, muito obrigado. A gente teve aqui uma interação do senhor Luciano Medrado. Ele fez uma pergunta aqui que é interessante. Acredito que foi no momento que você estava apresentando os indicadores do IGMA, sobre qual que é o ano base para apuração desses indicadores. Boa tarde, senhor Luciano. Excelente pergunta, né? O IGMA trabalha sempre com os dados mais atualizados possíveis. Ou seja, a linha de corte, não há uma linha de corte entre os indicadores, né? Se o senhor entrar agora na nossa plataforma, né, as diversas atualizações daqueles 39 indicadores são refletidas imediatamente, né? Então, o retrato que a gente tira é um retrato fidedigno, né, dos indicadores que foram atualizados até o momento. Respondi a sua pergunta? O senhor Francisco Mancilha mandou uma outra pergunta aqui para a gente. Ele faz um comentário que o trabalho do Instituto será de 12 meses e pergunta em qual momento a população terá acesso aos indicadores e metas. O senhor Francisco, a gente imagina que cerca de 2 meses, mais ou menos, para a gente possa desenvolver esse trabalho junto a cada uma das secretarias e, a partir disso, estar com essas metas bem definidas, então torná-las públicas para conhecimento de todos. Tá ok? Eu peço que se alguém tiver, se por acaso o Luciano Medrado ou o Francisco Mancilha, a resposta ela não for esclarecida o suficiente, faça o comentário no chat aí também, para que a gente possa continuar acompanhando. Tá bem? Pessoal, assim como o Afonso comentou também, toda essa apresentação ela estará disponível no canal do YouTube da Prefeitura. Em qualquer momento ela poderá ser consultada. Mas, além disso, está aqui na tela aí, disponibilizado os nossos canais de contato da área de gestão de projetos estratégicos da Prefeitura, que é gestão.projetos@pnl.mg.gov.br, com o telefone 35429414. Qualquer momento que tiver qualquer dúvida sobre o processo, uma necessidade de um maior aprofundamento de informação, podem contar com a gente. Eu estou lendo. Mancílio, vi aqui o seu comentário, como será o acesso do cidadão aos indicadores e metas. O que a gente vai, como que vai ser a questão? A gente vai trabalhar em cima daquela proposta do Portal da Transparência, junto com o Observatório da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Então, esses dados eles serão colocados publicamente, disponibilizados publicamente. Acredito que, mais uma vez falando do prazo, em cerca de 2, 3 meses, a gente já possa trabalhar isso, porque a gente entende que essa informação ela é útil tanto para quem vai acompanhar o trabalho que está sendo desenvolvido pela Prefeitura, como também, por exemplo, né, um possível investidor. Ele quer ter informação a respeito da cidade e ali a gente já trabalha algumas informações que podem nortear aquele investidor sobre determinado empreendimento que vale ou não vale a pena ser desenvolvido em determinada região da cidade. Ok? Boa tarde, Renato. Sua pergunta: como será o treinamento para os servidores? Se os 30 servidores já foram citados, já foram escolhidos, né, para atuar nessas mudanças? Renato, ainda não. Esse trabalho ele vai ser feito inicialmente junto aos secretários, solicitando que sejam indicados servidores de cada uma das áreas. É o que a gente chama no nosso plano de governo de grupo técnico especializado. A gente já fez um trabalho inicial, o plano de recuperação socioeconômica, por exemplo, ele é um grupo técnico especializado. No entanto, ele é somente de secretários. Quem faz parte do grupo são somente secretários. Para esse trabalho em específico, a gente vai solicitar a indicação prioritariamente daqueles servidores e das servidoras concursados para que eles possam fazer parte desse processo de qualificação e assim esse ganho de conhecimento ele seja contínuo e permanente dentro da prefeitura. Luciano Medrado, está anotada aqui a sua proposta de apresentação junto ao Conselho da Cidade. Nós caminharemos dessa forma aí também, ok? Você vai falar, Fernando, Afonso? posso só fazer uma complementação à sua resposta dos 30 servidores? Fique à vontade. Gostaria só de dizer
né, que esses 30 servidores, né, serão multiplicadores também desse modelo dentro de cada secretaria, né, para que possam, né, replicar esse aprendizado para seus pares ali dentro de cada secretaria. O Jean colocou o seguinte comentário: o trabalho que será desenvolvido está levando em conta o momento da pandemia, visto que não voltaremos à normalidade tão cedo. Jean, está sendo sim considerado, com as possibilidades de qualificação e trabalho remoto, na maior parte do tempo. E, além disso, não só levando em consideração, como também é um trabalho que tende a contribuir para que ao longo desse processo, desse momento aí que nós estamos passando, a Prefeitura alcance melhores condições para superar este desafio e todos os outros que a gente vai passar. Mas ele vai ser levado isso em consideração, sim. E você vê que a gente vai trabalhar com um grupo de 30, tendo a possibilidade da gente seguir, né, com certa tranquilidade todos os protocolos sanitários necessários. Paula Marina, sou servidora da Prefeitura há 25 anos, recebo com motivação essa metodologia de trabalho, só tem a agregar valor ao setor público, valorização do servidor contemplado na proposta. Parabéns, gestão 2021-2024. Agradeço a Paula. Esse é um trabalho que a gente já vem desenvolvendo, ele tem toda uma intenção de ressignificação da servidora e do servidor, a partir do momento do maior envolvimento dele nas questões que são cruciais para a cidade. E é muito importante, muito interessante ter o feedback desse. Fernando Antônio, qual o risco do viés político interferir nesse projeto? Todo o contexto que a gente trabalha aqui dentro da prefeitura, ele está totalmente direcionado e sofre, sim, intervenções da questão política, mas a gente traz a questão política sobre uma perspectiva positiva de ser a alternativa que a gente tem de maior envolvimento, de maior escuta da população. Mas acredito que o ponto aqui trazido é que a gente deixaria um pouco a questão política sobressair a gestão. A orientação do prefeito João Marcelo é que o nosso trabalho ele seja focado, não o trabalho da nossa secretaria, mas o trabalho da gestão como um todo, da prefeitura, ele seja focado em indicadores reais para que a gente possa tomar as decisões corretas. Portanto, as questões voltadas à gestão pública, elas irão sobressair as questões voltadas ao viés político. Valéria Campos, boa tarde. A área de saúde está incluída nesse projeto ou terá um específico para a saúde? Não, a área de saúde ela está dentro desse projeto, assim como todas as outras secretarias. Obrigado aí pela participação. Eduardo de Cássia Rosa. O Afonso, em qualquer momento, se quiser intervir, fique à vontade, tá ok? O Eduardo de Cássia Rosa. Qual será o critério para selecionar os projetos estratégicos e qual a média de conclusão dos mesmos? Eduardo, a gente inicia o trabalho com o plano de governo, que são 23 programas, e dentro desses 23 programas a gente já contempla aí a necessidade de elaboração de pelo menos 23 projetos. E a gente já iniciou uma conversa com cada um dos secretários para que esses secretários possam ali indicar quais são outros projetos necessários a serem desenvolvidos para que a gente, como foi apresentado pelo Afonso, entregue à prefeitura, entregue à cidade em condições bem melhores do que aquelas que a gente recebeu. Isso como um compromisso aí que o prefeito assume. Então, o critério ele vai muito em cima da complexidade para se resolver algum problema que foi identificado dentro da secretaria, e a gente não consegue dizer sobre média de conclusão dos mesmos, dos projetos, né, porque a gente não tem total conhecimento de quais são esses desafios que nós teremos para atuar. Mas, pegando como referência o plano de governo, a gente tem projeto, como eu disse inicialmente, a gente tem uma ação no plano de governo que está lá, que é consertar o telhado da escola no Nascimento. Essa é uma ação ver e agir que a gente vai tocar. E agora, quando a gente fala de prazo relacionado ao projeto, nós temos um programa que se chama Nova Lima 2040, que já é um pensamento, uma perspectiva da gente desenvolver a cidade num horizonte até 2040, quais seriam as ações a serem desenvolvidas. Então, isso já dá para a gente ter uma noção muito clara que a respeito dos prazos fica um pouco complicado a gente falar em média. Em alguns pontos, é lógico que a gente tem todo o restritivo dos 4 anos de gestão, a gente vai trabalhar sempre dentro tendo no norteador esse limite, mas não se limitando a isso também. Quando for necessário algum trabalho que precise sobrepor isso, a gente vai caminhar dessa forma. Francisco Mancilha,
Estamos falando de educação à distância e sistemas integrados. Porém, qual a proposta da Prefeitura para a melhoria da rede de conectividade e como será o processo de acesso à internet pelo cidadão menos favorecido? Mancília, eu gostaria de citar para você 2 projetos que a gente já está desenvolvendo, um deles voltado à educação, onde que a gente está fazendo um processo de renovação de todo o parque tecnológico da educação. E a renovação desse parque tecnológico ele passa por maior instrumentação, ou seja, compra de notebooks para todos os professores da rede pública, uma melhor estruturação das escolas, ou seja, todo o sistema de cabeamento das escolas ele vai ser alterado, para que a gente possa chegar até o aluno, isso principalmente numa questão de sistema de ensino à distância ou ensino híbrido. Serão disponibilizados tablets com acesso à internet, e então todos os alunos da rede pública receberão tablets nesse trabalho. E um outro ponto, um outro programa que eu gostaria de trazer é o programa Cidades Inteligentes, que a gente vem desenvolvendo a partir, sendo que o primeiro passo, né, é a PPP da iluminação pública, que já está em discussão junto à Câmara. E nesse trabalho da discussão da PPP, a ideia é que a gente tenha uma maior e melhor disponibilidade da rede de internet no município como um todo. Esse é um ponto muito interessante e que a gente entende que, de fato, vale todo o esforço para a gente poder trabalhar com isso e já tem algumas ações sendo direcionadas para esse resultado. Você põe aqui que propõe que os projetos estruturantes recebam um tratamento prioritário. A gente tenta, inclusive, fazer com que todo projeto que a gente recebe ele seja, de fato, um projeto estruturante e numa menor quantidade, as ações pontuais, sabe? Então, todos os nossos projetos eles têm como objetivo a gente, de fato, trabalhar de uma forma mais estruturada. Mas eu entendo que você talvez esteja falando aqui do estruturante do ponto de vista da infraestrutura. Esse poderia ser o ideal, mas como a gente tem uma realidade em Nova Lima, muitas das ações a gente precisa tocar em paralelo. Então, de fato, as ações estruturantes elas estão sendo feitas. Do ponto de vista do saneamento básico, por exemplo, já é um trabalho muito intenso, mas em paralelo a gente tem tocado outros projetos. O Renato, como servidor público, acho muito importante a iniciativa dessa gestão, mas sinto falta de maior tempo para debater mais ideias para a implementação de ideias de nossos servidores. Haverá uma audiência pública voltada para o servidor? Ô, Renato, a gente não havia proposto isso, mas a sua sugestão colocada aqui no e-mail ela é bem interessante e a gente já pode articular isso aí para a partir de semana que vem, talvez até seguindo uma linha que a Secretaria de Educação tem feito. A Secretaria de Educação tem trabalhado com uma série de lives semanais, né, toda sexta-feira, se eu não me engano, a gente pensar no desdobramento desse plano junto aos servidores, sim. E com os servidores, a nossa proposta ela já era não somente parar na apresentação. A partir do momento que a gente apresenta, sendo servidor de uma área de fazenda ou da área da administração, a gente aprofundar naquele assunto, aprofundar naquelas discussões, para identificar qual que é a real necessidade. Mas muito interessante você trazer isso, porque aqui traz para a gente uma possibilidade, uma sugestão que a gente vai acolher, de já fazer uma apresentação para todos os servidores, e depois dessa a gente passa a trabalhar com públicos específicos. Ok? Estou verificando aqui o chat, se teve alguma outra pergunta que não foi lida. O Gabriel Lloyd solicitou aqui a apresentação por e-mail. Sim, vai ser possível. A gente vai fazer o encaminhamento desse material. E, além disso, como já foi dito, o vídeo da audiência ela também será público, né, por meio do YouTube, o canal da Prefeitura. Afonso, gostaria de fazer algum fechamento, uma palavra final? Se mais alguém tiver alguma dúvida, agora, em qualquer momento, está aí disponibilizado na tela, nossos contatos também, tá, pessoal? Sim, Fernando, obrigado. Eu gostaria de fazer 2 últimas colocações aqui, né? Primeiro, para falar a todos que esse é um caminho que, né, após debates técnicos, né, entre vocês aí da Prefeitura de Nova Lima e nós aqui da equipe técnica do ACLA, né, consensamos, né, e estamos, por meio do diálogo, abrindo, demonstrando, né, abertos aí a qualquer tipo de contribuição, né, que possa ser feita. Né? Então, para a gente, é sempre uma satisfação ter esse momento, né, de transparência, porque trabalhamos como base da nossa metodologia aqui do ACLA, né,
exatamente o confronto de ideias. A gente entende que o confronto de ideias, né, ele é fundamental para que a gente busque a melhor solução, o melhor caminho, né? E isso só há uma forma de fazer, é por meio desse debate público, né, que estamos fazendo. Então, ficamos honrados, né, de poder ter essa oportunidade, junto aí com a Prefeitura de Nova Lima e toda a sociedade civil organizada, representantes aí da Prefeitura, dos órgãos de controle, da Câmara de Vereadores, né? Esse debate permanece aberto, né? Até mais 5 dias. Então, qualquer crítica, né? Ou sugestões serão muito bem-vindas, né? E dizer também que, em nome do ACLA, né, nós estamos aqui à disposição para debater o que julgarem necessário, para esclarecer, né, dúvidas que eventualmente tenham permanecido, né, para que a gente possa, de fato, pactuar o melhor caminho de forma ampla, né, por esse debate, para que Nova Lima, a Prefeitura de Nova Lima, possa, de fato, implementar o seu plano de governo e promover todas as melhorias estruturais, né, que se fazem necessárias nesse momento. Né? Enfim, passo aí a você aí a palavra novamente e, mais uma vez, obrigado. Pessoal, queria agradecer pela participação de vocês. Coloco a nossa área de gestão de projetos à disposição. Isso aí, tanto quanto esse tema sobre a audiência pública, o que a gente discutiu agora na audiência pública, em qualquer outro momento também, para a gente poder conversar. O nosso grande objetivo aqui dentro da Prefeitura é, de fato, promover o diálogo, promover a integração entre as secretarias, a integração entre a iniciativa pública e a iniciativa privada, e promover a inovação nos processos que a gente tem desenvolvido aqui na cidade. A gente está à disposição. Fico feliz pela participação de vocês, espero ter atendido as expectativas. Qualquer coisa, seguem aí os nossos canais de comunicação. Tenham todos e a todas uma boa tarde e um bom final de semana. Um abraço.